Oi, gente, e aí, como é que tá vocês? Espero que estejam todo mundo bem, com saudades, né? Nessa quarentena, todo mundo em casa, com muito trabalho, né? Porém, alguns conseguindo ficar em casa, outros não, mas a gente tá passando por um momento delicado, né? Mas eu tenho certeza que vai passar e que daqui a pouquinho tudo volta ao normal. Hoje eu estou passando por aqui para que a gente converse um pouco, né, para falar um pouco com vocês sobre o nosso papel enquanto fisioterapeuta no pré-operatório. Então, quando a gente fala do papel do físio no pré-operatório, a gente tem dois pontos, vamos dizer assim, que são os principais relacionados ao tipo de cirurgia em que a gente, enquanto físio, é mais solicitado. Então, na maioria das vezes, a gente, enquanto fisioterapeuta, quando é solicitado que a gente venha intervir, que a gente venha assistir um paciente desde o momento do pré-operatório, geralmente isso acontece quando é um paciente de cirurgia torácica, né, principalmente cirurgia cardíaca, ou alguns pacientes que precisam se submeter também a algum tipo de cirurgia pulmonar, e pacientes de cirurgias abdominais. Então, quando a gente fala do pré-operatório, a gente está falando de alguns esquemazinhos, de algumas coisas que a gente, enquanto físio, vai fazer, né, de forma sistematizada, de forma organizada com esse paciente, para que a gente venha prevenir que esse paciente ele tenha complicações respiratórias, principalmente durante o pós-operatório. Complicações motoras também, mas o nosso trabalho no pré-operatório é principalmente voltado para a questão respiratória. Porém, né, mais uma vez lembrando, a gente não pode esquecer da questão motora. A gente no pré-operatório, a nossa intervenção, ela também de uma forma ou de outra, ela vai ajudar esse paciente nas questões motoras, em prevenir a síndrome do imobilismo, em prevenir, né, que hajam algumas consequências nos todos os sistemas, não só o respiratório, né, cardiorrespiratório, mas em todos os sistemas desse paciente. Então, o que a gente tem, né, quando a gente fala disso, quando a gente fala do pré-operatório desses pacientes? O que a gente aborda, né, em relação a conteúdo? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, né, e o tratamento fisioterapêutico no pré-operatório, sobre as orientações que a gente, enquanto físio, pode dar para esse paciente e sobre os recursos que a gente pode utilizar nessa fase do pré-operatório. Como é que é essa avaliação, né, do paciente? Geralmente, o que é que a gente faz? A gente faz uma avaliação da capacidade respiratória, que vai acabar fazendo com que a gente consiga avaliar o risco que esse paciente tem de ter complicações respiratórias. Então, assim, o que a gente faz para avaliar isso, né? Essa capacidade respiratória do nosso paciente. Geralmente, a gente faz através do teste de força muscular inspiratória. Esse teste de força muscular inspiratória, ele é feito através de uma manovacuometria. A manovacuometria é um teste que a gente observa a pressão inspiratória máxima do nosso paciente. Então, vocês podem ver nessa figura aí ao lado, esse daí é o que a gente chama de manovacômetro. Então, ele é um reloginho que consegue captar a pressão inspiratória e a pressão expiratória também. No nosso caso, a gente vai avaliar a inspiratória, né, no pré-operatório dos pacientes. Para avaliar, existe esse bocalzinho aí nessa mangueira que é acoplado a esse relógio. O paciente ele vai ficar com o nariz obstruído, né, por esse aparelhinho aí do lado. Quando você faz isso, você pede para que o paciente ele faça uma inspiração máxima e aí você observa qual o valor que você adquire nessa, que você não, né, que o paciente ele adquire nessa inspiração. Quando a gente faz isso, a gente vai fazendo e anotando. Por quê? Porque o ideal é que a gente faça o melhor de 3. Então, a gente vai pedir para o paciente fazer uma inspiração máxima, anota o valor, aí ele descansa, ele faz mais uma outra inspiração, a gente anota o valor, descansa e faz mais uma outra inspiração.
A nota melhor de 3, o valor melhor de 3, vai ser o valor da inspiração máxima sustentada desse paciente. Então, esse teste é o que a gente chama de manovacometria. Uma outra forma que a gente tem para avaliar a capacidade respiratória do nosso paciente é fazendo o teste de tosse. Esse teste de tosse, ele é feito através do Peak Flow. O Peak Flow é esse aparelhinho que vocês estão vendo aí. Ele tem outros formatos também, depende do laboratório, né? Depende da fábrica, né? Que fez o aparelho. Então, ele vai medir o pico de fluxo expiratório do nosso paciente e a instrução é: o paciente, de preferência em pé ou sentado, vai fazer uma inspiração e na hora da expiração, ele vai colocar esse bocalzinho na boca e vai fazer uma expiração de forma rápida e da forma máxima que ele pode fazer. Quando ele faz isso, esse marcador, ele vai mudar, né? Você tem que se certificar que ele está no 0 antes, quando você começa. E aí, quando você faz isso, esse marcador, ele vai subir. E aí, quando ele sobe, você tem que observar onde que ele vai parar. Então, vocês observam que aí nessa figura, o Peak Flow, ele tem o marcador, ele pode estar na faixa vermelha, na faixa amarela e na faixa verde. Geralmente, você pode ter ou como esse Peak Flow, que é até 1000, ou você pode ter marcadores que vão de 0 a 100. Então, é só fazer a proporção. Então, se ele vai para a faixa verde, que é de 400 em diante, né, entre 400 e 500 em diante, quer dizer que o pico de fluxo expiratório do paciente está normal. Ele consegue expirar de forma adequada todo o ar que ele coloca para dentro. Se ele não for todo, né, 100%, mas ele consegue colocar uma boa parte de forma que isso não interfere na funcionalidade respiratória dele. Se está no amarelo, que é geralmente, né, entre 200 a 400, 450 mais ou menos, quer dizer que a gente tem que ficar alerta. Então, esse paciente é um paciente que provavelmente ele pode ter algum risco de alguma complicação no pós-operatório. E se ele está no vermelho, ele tem um risco muito grave. Geralmente, esse paciente deve ser já um paciente que possui uma doença de base, possui uma asma, algum tipo de DPOC. O outro teste que a gente pode fazer para ver a capacidade respiratória do nosso paciente, cardiorrespiratória, é o teste de caminhada. O teste de caminhada de 6 minutos. No teste de caminhada de 6 minutos, a gente faz o seguinte: quando o paciente chega, a gente deixa ele descansando mais ou menos uns 10 minutos. Depois que ele descansa cerca de 10 minutos, a gente mede a frequência cardíaca dele, mede a pressão arterial. Depois que a gente faz essa medida, a gente coloca o paciente para fazer uma caminhada num espaço que tenha pelo menos 30 metros de comprimento. E ele tem que fazer essa caminhada num ritmo mais rápido que ele conseguir durante 6 minutos. Durante esse tempo de 6 minutos, ele pode parar em alguns momentos, se ele precisar pegar um fôlego, se ele precisar tomar um ar, se ele precisar se encostar um pouco numa parede, em algum lugar para descansar um pouquinho, mas ele tem que continuar depois. No final desses 6 minutos, faz de novo a medida da frequência cardíaca e da pressão arterial do paciente. O ideal é que a frequência cardíaca ela pode mudar um pouquinho, ela pode subir um pouco, a pressão arterial pode subir também um pouquinho, mas tem que subir dentro do padrão de normalidade para um adulto, né? Então, esses 3 são os mais utilizados, vamos dizer assim, né? São os testes mais comuns que a gente utiliza para identificar se o nosso paciente tem algum tipo de risco de ter alguma complicação respiratória depois da cirurgia, né? Ou não. Lembrando que se for um paciente que de fato ele tem um risco, né, de apresentar uma complicação pós-cirúrgico, a gente vai intervir já com exercícios respiratórios, tentando melhorar o condicionamento desse paciente. Porém, mesmo que esse paciente ele vá tudo certinho nos testes, ele não apresente nenhum risco,
A gente também, se quiser, em conjunto com o próprio paciente, com uma equipe que está assistindo esse paciente, se a gente quiser como forma preventiva, a gente também pode continuar assistindo esse paciente, seja com orientações, com coisas que ele possa estar fazendo em casa, né, para impedir que qualquer tipo de complicação venha a acontecer depois. Quais são as orientações que a gente, enquanto físio, pode estar dando para esse paciente? A gente pode estar orientando ele em relação aos exercícios respiratórios, né, que ele pode estar fazendo sozinho em casa, sem a nossa presença. A gente pode estar orientando ele também em relação à cinesioterapia, um subir e descer de escada, uma caminhada de leve, algo que ele possa fazer em casa mesmo, que não precise nem ir para outro lugar, né, para realizar. E a gente pode orientar ele também em relação ao pós-cirúrgico. Pode estar orientando o que ele pode estar fazendo, o que vai acontecer, né, na verdade, nesse pós-cirúrgico. Quais são as possíveis complicações, o que ele vai sentir, o que ele pode fazer, o que a gente, né, da fisioterapia vai fazer nesse momento do pós-cirúrgico do paciente. Quando a gente fala dos exercícios respiratórios, que a gente tanto pode fazer na hora lá da nossa sessão, né, da nossa sessão pré-operatória, como a gente pode também estar orientando para o paciente fazer, a gente tem alguns exercícios muito legais, que são exercícios que ajudam a treinar a musculatura respiratória, que ajudam a aumentar a capacidade funcional, que ajudam a aumentar as trocas gasosas, tudo isso na tentativa de prevenir essas complicações respiratórias. Então, um dos primeiros e mais utilizados exercícios que a gente pode fazer é o exercício da respiração com exercitador pulmonar. Esse que vocês estão vendo aí na figura, a gente chama de respiron. Esse respiron, o que é que acontece? Está vendo que tem umas bolinhas aí na figura? Ele tem, além dessas bolinhas, ele tem embaixo um marcadorzinho que me diz a dificuldade, o grau de dificuldade do exercício que ele vai fazer. Então, o ideal é que ele faça em pé ou ele faça sentado, né? Nesses casos, para trabalhar a musculatura respiratória, para prevenção. A gente vai instruir o nosso paciente a fazer uma inspiração pela boca. Então, quando ele puxa o ar, as bolinhas têm a tendência de subir. Quanto mais bolinhas subirem, melhor. Então, a gente pode fazer tanto somente para ele inspirar e depois expirar, tentando fazer isso com uma força, né, com uma pressão que faça com que essas bolinhas elas subam, como a gente pode também incentivar o paciente a fazer essa inspiração e sustentá-la por um tempo. Então, ele vai fazer uma ins, né, puxando o ar pela boca, as bolinhas vão subir e ele pode continuar mantendo a pressão, sustentando a ins durante um tempinho e depois ele solta, faz a expiração e a bolinha desce. Ele pode fazer isso em séries, você pode fazer 3 séries de 10, 3 séries de 15, que é geralmente o que a gente faz. E ele pode depois em seguida passar para um próximo exercício, como por exemplo a respiração diafragmática, onde a gente vai incentivar esse paciente a fazer uma respiração diafragmática. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai instruir ele a colocar uma mão no tórax e a colocar uma mão no abdômen, né, na parte abdominal, sobre o diafragma, para que ele sinta o trabalho do diafragma durante a respiração. Então, ele vai respirar de modo que ele consiga sentir o movimento do abdômen durante a respiração, para garantir que o músculo diafragma ele vai estar sendo usado. Então, além da gente incentivar, vamos dizer assim, né, essa respiração diafragmática, o fato de estar com a mão sobre o diafragma também faz com que esse diafragma ele tenha uma propriocepção durante todo o tempo, estimulando a propriocepção dele o tempo todo em que a mão está sobre ele. Um outro tipo de exercício que a gente tem é a inspiração fracionada. Como que é essa inspiração fracionada? A gente inspira, depois que a gente inspira, a gente prende o ar, depois a gente inspira novamente, prende, inspira novamente, prende de novo, até que a gente consiga soltar o ar todo de uma vez. A gente pode fazer
até 6 repetições, por exemplo, porém nem todos os pacientes conseguem fazer 6 repetições logo de primeira. Então pode ser que no início você só inspire, prenda, inspire de novo, prenda só por 3 segundos, para 3 vezes na verdade, ou às vezes ele só consegue 4, ou às vezes ele só consegue 2, depende do paciente, depende da capacidade do paciente. Então, a gente vai aumentando o número de vezes em que ele vai inspirar e prender antes de soltar o ar todo, de acordo com o tempo né, for passando, como o tempo for passando, e ele for ganhando mais força da musculatura, ele for ganhando mais capacidade para poder fazer isso. Uma outra técnica que a gente tem é a técnica que a gente chama de respiração abreviada. Na respiração abreviada, o que a gente faz? O paciente, ele inspira, faz uma inspiração profunda, em seguida ele solta só um pouquinho do ar e aí faz uma inspiração novamente, solta mais um pouquinho do ar, inspira novamente, solta um pouquinho, inspira novamente. Ele pode fazer 4 vezes, pode fazer 2, pode fazer 3, ele vai fazer de acordo com o que ele consegue naquele momento. E aí até você ir aumentando o número de repetições que ele consegue fazer. Então, observe que qual é a diferença desta respiração abreviada para a inspiração fracionada. É que na inspiração fracionada, você inspira, prende, inspira, prende, inspira, prende. Na seguinte, que é a respiração abreviada, você inspira, solta um pouquinho, inspira, solta um pouquinho, inspira, solta um pouquinho novamente. Ou seja, lá em cima na fracionada, você vai soltar o ar todo de uma vez. Já na abreviada, vai soltando aos poucos e antes de soltar o ar completamente, já vai inspirar novamente. Essa é a diferença de um para o outro. Um outro exercício que a gente pode realizar é o exercício de retenção. Esses exercícios agora em diante, o 5º, 6º e o 7º que eu vou mostrar para vocês, eles além de trabalharem a musculatura respiratória, eles também vão trabalhar a calma do paciente, vão diminuir a ansiedade. Então, para um momento pré-operatório, né, em que o paciente ele também tem essas questões emocionais, eles são muito bons. Então, como é que é esse exercício de retenção? O paciente, ele inspirou, aí ele vai soltar o ar todo pela boca, vai segurar uns 4 segundos mais ou menos e só depois desses 4 segundos é que ele vai fazer novamente uma inspiração profunda pelo nariz. Por que isso acontece? Porque quando você solta o ar todo, que você prende a respiração, conta mais ou menos 4 segundos, quando você vai inspirar novamente, a tendência, até por reflexo de sobrevivência, é que você respire uma quantidade maior de ar. Então, esse exercício é muito bom para melhorar a capacidade respiratória também, para aumentar a expansão pulmonar. Um outro exercício que a gente tem é o da respiração das narinas alternadas. Então, nele, a gente, como vocês estão vendo aí na imagem, a gente coloca, né, os dedos sobre a testa para poder apoiar a mão e aí com o dedo polegar a gente tapa uma narina, com o dedo anelar a gente tapa a outra, mas de maneiras alternadas. Então, ora eu respiro com um lado, ora eu respiro com o outro, ora eu respiro com um lado, ora eu respiro por outro. Esse exercício, além de tudo, ele serve também para melhorar o ritmo da nossa respiração. Outro exercício que a gente tem é o que a gente chama de respiração em quadrado. Na respiração em quadrado, geralmente a gente começa contando 3 segundos, então a gente inspira durante 3 segundos, segura mais 3 segundos, solta mais 3 segundos, e aí começa tudo de novo. Inspira tudo é na base da contagem. Inspira 3 segundos, segura 3 segundos, solta mais 3 segundos. E aí a gente pode fazer em torno de 5 repetições, mais ou menos, cada um desses. Por último, a gente tem mais 2 outros exercícios que também são muito utilizados, que é a expiração profunda, ou Deep Inspiration, como a gente chama no inglês. Nessa inspiração profunda, é aquele famoso cheira a flor e sopra a vela. Você vai inspirar, né, todo o ar que você puder, vai aconselhar, né, o seu paciente a fazer isso.
a fazer uma inspiração profunda, colocando a maior quantidade que ele consiga de ar para dentro, e ele vai soltar o ar pela boca bem devagarzinho, como se ele estivesse soprando uma vela. O outro exercício, o último, é a inspiração máxima sustentada. Ele a gente pode fazer sem nenhum incentivador ou pode fazer com o Respiron, que foi aquele primeiro aparelho que eu falei no início. Então, na inspiração máxima sustentada, a gente orienta o paciente a fazer uma inspiração máxima, o tanto máximo de tempo que ele conseguir, e ele fica ali com aquele ar preso durante alguns segundos, o máximo que ele consegue. Depois ele solta o ar e aí ele pode repetir isso mais umas 5 vezes. Geralmente a gente faz todos esses exercícios mais ou menos em volta, né, de 5 repetições cada um deles. Então esses exercícios vão ajudar a relaxar o paciente, vão ajudar a diminuir a ansiedade e o mais importante, vão incentivar a expansão pulmonar, vão incentivar a melhora da capacidade respiratória e incentivar as trocas gasosas. E tudo isso vai fazer com que os riscos do seu paciente ter complicações, né, mais tarde no sistema respiratório seja diminuído, porque ele já foi para a cirurgia, né, preparado, o sistema respiratório preparado para aquilo. Então, no pós-operatório, o risco que ele terá de desenvolver vai ser bem menor, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa aulinha aí curtinha em relação ao pré-operatório. Eu vou estar mandando para vocês mais alguns materiais para vocês estarem também se baseando, estudando, dando uma lida, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus e não esqueçam, fiquem em casa.